Muito bem. Nossa querida Cláudia da Praça Seca, ela faz a seguinte pergunta. Ela diz que há um ano começou a dirigir e sempre que começa a chover, ela ficava desesperada, rezava, mas pegava o carro e ia pegar o filho na escola. Será que foi um início de síndrome do pânico? Olha, eu não diria que foi uma síndrome do pânico, mas eu acho que talvez tenha acontecido, aí precisa ver os antecedentes dessa situação, não é mesmo? Se ela, em algum momento, no início da sua experiência como motorista, enfrentou uma situação traumática de chuva, isso pode ter ficado plasmado no seu subconsciente. E assim, qualquer situação aparentemente parecida pode desencadear. Não chega a ser uma síndrome do pânico, mas não deixa de ser uma ansiedade aguda em torno daquele momento. O Jorge Pacheco do Carmo de Laranjeiras, ele pede para fazer a diferença do medo normal e o medo patológico. É uma linha tênue que separa o medo normal, que é essencial. Muitas pessoas não entendem esse aspecto. O medo é essencial, a ansiedade é essencial, a agressividade é essencial. São ferramentas que estão baseadas nos nossos instintos e que nos ajudam desde que começamos a encarnar neste planeta. Então, evidentemente, isso pode nos ajudar em situações de perigo e das quais nós temos que tomar uma atitude imediata. Então, se não tivéssemos o medo, se não tivéssemos a ansiedade, nós poderíamos até colocar a nossa vida física em risco. Então, realmente é uma questão apenas de intensidade. Certo. A Solange de Niterói faz a seguinte pergunta: como uma pessoa leiga pode ajudar quando percebe que alguém está para entrar na síndrome do pânico? O ideal é que essa pessoa sugira a busca de um terapeuta, seja um médico, psiquiatra, embora muitas pessoas ainda tenham preconceito, achem que psiquiatra é coisa de louco, não é mesmo? Ou mesmo um psicólogo, um terapeuta que possa, com equilíbrio, discernir a necessidade de um tratamento mais aprofundado. Muito bom. A Marilyn, de Campo Grande, diz o seguinte: ela tem um sonho de vez em quando e é o mesmo sonho e ela não consegue, nesse sonho ela não consegue fechar as portas e as janelas. E ela pergunta por que tem esse sonho. Veja bem, existem pessoas que trazem o que nós chamamos de sonhos recorrentes. Esses sonhos recorrentes, eles podem representar certas situações dinâmicas da própria vida atual da pessoa, todos carregados de uma certa simbologia, daí porque a importância dos terapeutas interpretarem corretamente esses sonhos, tanto a psicanálise freudiana, quanto a terapia junguiana e outras correntes da psicologia interpretam os sonhos. E também esse sonho pode ser realmente uma vivência, uma recordação de uma situação de vidas passadas. Aí há que se analisar. O João Pedro, do Alto da Boa Vista, ele disse que há 5 anos atrás ele teve um câncer, está curado, mas ele teve algumas sequelas. E uma das dúvidas que ele tem é que se existe algum efeito no perispírito. Às vezes ele diz assim: tenho pânico quando tenho que ir ao hospital. Por que isso? Veja bem, aí são duas questões, né? O pânico de ir ao hospital realmente representa ir ao hospital uma situação um tanto traumática. Toda vez que essa pessoa for ao hospital, vai vir à sua mente toda aquela situação. Então, por isso se explica. A segunda coisa que foi colocada, realmente, o câncer é como se fosse uma drenagem para o corpo físico de miasmas
que estão no perispírito. Então, normalmente, o câncer é uma doença kármica e que a pessoa queima, entre aspas, não é? Esse karma exteriorizando esse desequilíbrio no corpo físico. Muito bem. A Graça do Grajaú, ela diz o seguinte: se a pessoa que toma o mesmo remédio há vários anos e não faz outro tipo de tratamento, se isso é certo, se esse processo da síndrome do pânico pode ser obsessivo. Olha, a questão do uso de medicamentos por longo tempo pode causar duas situações. Uma certa situação que é uma dependência medicamentosa, e isso não deixa de ser grave, a meu ver, porque nós vivemos numa sociedade que é muito medicalizada. As indústrias farmacêuticas ganham bilhões e bilhões de dólares anualmente, estimulando essa questão das doenças. Então, nós vivemos sobre esse impacto. Por qualquer situação, nós vivemos na sociedade do menor esforço. Então, não somos habituados a suportar muito um nível de ansiedade ou um nível de desequilíbrio. Recorremos logo aos medicamentos e isso faz com que nós acomodemos e o nosso sistema nervoso vai de alguma maneira se adaptando àquele medicamento e ele ao longo do tempo passa até a não fazer efeito. E a questão da obsessão, a primeira pergunta que eu respondi já foi colocado, que realmente em muitos casos de síndrome do pânico há um processo obsessivo concomitante. É muito interessante isso. Por isso, aliado aos remédios, né? E no caso da pessoa perceber que está há muito tempo, deve procurar um psiquiatra para trocar ou ir tirando devagarzinho, né? Com certeza. O ideal é procurar um médico que tenha uma visão holística. Hoje, graças a Deus, o número de médicos que está descobrindo a realidade espiritual está aumentando a cada dia, aceleradamente. Então, quando eu me formei, era muito difícil se falar na realidade espiritual. Hoje, já existem terapeutas, médicos, psicólogos que têm a visão do ser humano integral. Então, o importante é que você busque alguém que tenha esta visão, porque não vai te tratar apenas como um sistema nervoso que tem duas perninhas e sai andando, entende? Não vai te tratar apenas no nível físico, mas no nível global, holístico. E a Elizabeth de Petrópolis, ela até agradeceu porque Yasmin no início reforçou a questão de que se deve procurar um especialista. E às vezes porque nós somos espíritas, né, achamos que é só a questão espiritual e achamos que só a casa espírita vai resolver. E a Elizabeth diz aqui, dá o depoimento dela que ela tinha a síndrome, né, como espírita, mas depois que no início ela relutou, quando ela foi, aí conseguiu vencer a síndrome, com o tratamento espírita, mas também com o psiquiatra. Isso é muito importante que você colocou, e a Elizabeth também, porque há uma certa resistência. Eu mesmo, no meu consultório, recebo alguns clientes espíritas que se tratam apenas com homeopatia, e quando eu coloco a necessidade, ainda que temporária, ainda que por um curto espaço de tempo, de uma medicação alopática, resistem, não querem, acham que está errado. Aí a gente vai partir para um radicalismo. A postura holística, ela não diz que isso está errado ou isso está certo. Todas as ferramentas são úteis desde que empregadas no momento certo e com bom senso. Muito bom. A Eliane do Galeão pergunta, ela quer saber se o reiki é bom para quem tem a síndrome do pânico. Com certeza, o reiki é bom e qualquer transfusão energética, o passe na casa espírita também é muito bom, ou seja, o indivíduo vai sofrer, vai receber, melhor dizendo, né, uma energia salutar, uma energia equilibrada. Então, é um recurso, sim, positivo. Entretanto, não é a solução.
A solução depende da pessoa. Então, e o passe, né? Fantástico, Com certeza, né? O passe é maravilhoso. Qualquer tipo de transfusão energética é válida aí nessa situação. A Lindalva, de Araruama, ela diz que se trata há vários anos para ansiedade e síndrome do pânico. Quando ela fica em um lugar fechado, ela passa muito mal. Ela toma remédio, mas isso não melhora. O que ela pode fazer? Aí volto a dizer que realmente precisa haver uma consideração do tratamento no nível global. Ela precisa ter uma compreensão física, uma compreensão espiritual do que pode estar acontecendo. Às vezes essa situação de medo de lugar fechado pode ter sido um trauma na infância, uma situação qualquer desse tipo, ou até uma vivência de outras vidas. Pois é, o Orlando, ele está perguntando aqui ao Dr. Luiz Sérgio se a ansiedade e a síndrome do pânico seriam enfermidades de vidas passadas que afloram nessa encarnação. Isso é uma das hipóteses, tá, Orlando? De qualquer maneira, o indivíduo é um somatório. Constantemente ele vai sendo acrescido de experiências. Então, essas experiências cumulativas podem representar mesmo situações advindas de vidas passadas ou surgidas no aqui e agora, que constantemente estamos nos modificando, nos aprimorando.